família, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. Eu me chamo Danilo, falo aqui do Nordeste e nesse vídeo vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro, o próximo técnico do Vasco e também mais uma dívida reconhecida pelo Vasco da Gama, dessa vez com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Tem aí a receber do Vasco da Gama algo em torno de 9,4 milhões de reais. Bom, se gostar do nosso conteúdo, deixa aí o like, se inscreva, compartilhe, leve esse conteúdo para mais amigos vascaínos e de já eu te agradeço, tá? Bom, sem enrolações, vamos falar sobre a situação do técnico Juan Pablo Vojvoda, que atualmente tem contrato com Fortaleza. Esse contrato vai até o final de 2022 e o técnico tem sido bastante especulado nos últimos meses, né? Teve aí um contrato renovado com Fortaleza para essa temporada e no ano passado foi o responsável pela bela campanha do time nordestino, o que culminou com a classificação para a Libertadores desse ano e terminou a Libertadores na 4ª posição. Realmente uma campanha digna de destaque, né? Entretanto, no Campeonato Brasileiro, como priorizou a Libertadores em 2022, o técnico argentino está tendo muito trabalho para recuperar os pontos perdidos, né? E o Fortaleza tem lutado ali na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Você acha que o técnico argentino é a melhor opção para a temporada 2023 do Vasco? Deixa aí a sua opinião. Segundo o canal Jorge Nicola, as cifras que envolvem o argentino são até modestas, né? A multa contratual de Juan Pablo Vojvoda é de cerca de US$ 1,5 milhão, o que daria aí pouco mais de 8 milhões de reais. E em relação ao custo, em relação a salários da comissão técnica, ao em torno ali de um total de 400 mil reais por mês. Realmente, resta ver se ele aceitando uma proposta que o Vasco venha a fazer, de fato os valores continuam nessa esfera. Acho que não. Acho que aí já envolve um clube maior, né? Já cercado de notícias em relação a investimento. E aí realmente o argentino deve fazer um contrato maior com o Vasco da Gama. Outro nome de técnico que surgiu foi o de Jorge Sampaoli. Este, por enquanto, só nas redes sociais dos vascaínos. Não é ainda alvo da 777 Partes, né? Entretanto, poderia ser uma opção caso as negociações com o Vojvoda não evoluam. Ou de repente a gente buscar um nome mais consolidado no mercado. Eu já sonho um pouquinho mais alto. Acho que o nome de Jorge Sampaoli surgiria melhor para a temporada do ano que vem, embora o trabalho de Vojvoda também seja, o nome do Vojvoda também seja impactante para a temporada que vem. Se a gente comparar com os últimos técnicos que passaram pelo Vasco, realmente o Vojvoda é um nome interessante, né? Bom, falar de um outro assunto que desgasta bastante os vascaínos e a imagem do Vasco em relação a dívidas. Ontem, por exemplo, foi noticiado uma dívida de 6,8 milhões com a FERJ e que o Jorge Salgado esteve nessa terça-feira para tentar um acordo, né? A federação vai analisar a proposta do Salgado, que é a de pagar pela dívida assim que a Vasco SAF for de fato registrada. Caso não haja aceitação da FERJ em relação a esse acordo, há a possibilidade de Jorge Salgado pagar do próprio bolso esse valor e aí receber isso logo depois e acertar isso com a 777 Partes, né? O detalhe é que o Vasco precisa desse aceite, assim como vai precisar também do aceite da CBF. E aí mora um outro detalhe. No mesmo balanço em que o Vasco divulga uma dívida com a FERJ, é também reconhecida uma dívida com a CBF de 9,4 milhões de reais, oriundas de empréstimos que foram feitos na temporada, entre as temporadas 2013 e 2015, 4 empréstimos que foram feitos e foram renegociados, e que o Vasco ainda está devendo. Bom, aí dá para entender por que tantos presidentes passam pelo clube e passam com tamanha passividade em situações em que o Vasco precisa se impor e não consegue ter voz em relação à federação estadual, em relação à Confederação Brasileira de Futebol. Como é que o Vasco vai enfrentar essas instituições com uma dívida ou com dívidas milionárias, né? É um negócio realmente complicado de entender. Não consigo entender que o Vasco devendo 6,8 milhões para a FERJ, devendo 9,4 milhões para a CBF, vá se indispor
com esses dois credores, por qualquer razão que seja, né? E aí você vê tantos erros de arbitragem, né? Tantas coisas absurdas que foram feitas contra o Vasco nos últimos anos e que o Vasco só notificou, só comentou e nada de fato foi feito, nenhum processo, nenhuma ação, nada que movimentasse o futebol em prol da defesa dos direitos realmente que o Vasco tem, né? Que tinha, né? Em relação, por exemplo, ao Campeonato Brasileiro, em que o Vasco foi rebaixado em 2020, foi um absurdo, né? Foi um absurdo e não deu em nada, né? A Federação do Estado do Rio de Janeiro, essa nem se fala, né? Quantos títulos cariocas a gente viu escapar entre os dedos por questões envolvendo erros, arbitragens mal intencionadas, enfim, uma série de circunstâncias. Agora, com essa publicação, com essas notícias de dívidas, né, que as federações e confederações acumulam, né, que o Vasco tem aí acumulado ao longo dos anos e que nada se cobra nem notifica, dá para entender aí o que tem por trás, né? Bom, deixa aí sua opinião, o que você acha a respeito disso? Será que o canal está viajando nessas análises? Deixa aí tua opinião acerca desses dois assuntos, beleza? Vou ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais.